Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao nosso canal, este que tem por objetivo trazer os comentários da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando mais um livro da Bíblia Sagrada e conto com a sua permanência aqui conosco. A lição de hoje é a lição de número 7, que tem como título Livro de 1 a Reis, os reis de Israel e Judá. Meus irmãos, o livro de Reis é o 11º livro da Bíblia e o 6º entre os livros históricos. Ele é o assunto do nosso estudo de hoje. Meus irmãos, iniciando a nossa lição, capítulo de número 1, Introdução ao livro de Reis. Meus irmãos, duas informações muito importantes para iniciarmos este livro é saber que no original hebraico não existe 1º e 2º a Reis, porque lá ele é apenas um volume, ou seja, livro de Reis. Na sua tradução do original hebraico para o grego, que nós chamamos de Septuaginta, houve a necessidade de colocar o livro em 2 volumes. Por isso nós temos em nossas Bíblias 1º e 2º a Reis. Uma outra informação muito relevante é sabermos que o livro de Reis dá uma continuidade ao livro de Samuel. O livro de Samuel finaliza falando de Davi e o livro de Reis inicia já nos contando também a história de Davi já idoso, próximo da sua morte, o que nos faz perceber que existe ali uma continuidade histórica entre esses 2 livros. Outras informações acompanhem na sua tela. Introdução ao livro de Reis, acerca dos escritores. Considerado anônimo, porém, sugere-se que teria sido compilado por Isaías, segundo o que podemos extrair de 2 Crônicas 32 e 32, ou Jeremias, segundo o Talmud, dos registros escritos por Natã, Gade, Ido, Aías e Jeú. Essa informação foi tirada da Bíblia Deike. Essa informação, irmão, está nos dizendo que estes profetas escreveram seus registros e o profeta Isaías ou o profeta Jeremias teria compilado, juntado essas informações e feito o livro de Reis. Na sequência da leitura, os 2 livros foram chamados Reis, porque registra o reinado de todos os reis de Israel e Judá, exceto Saul, cuja história está registrada ainda no livro de Samuel. Na sequência, meus irmãos, temos aí a estrutura do livro, onde informamos os fatos históricos principais para entendermos o livro de Reis. Nós temos a morte do rei Davi, o reino de Salomão, que se inicia, a inauguração do templo, a sabedoria de Salomão, que é exaltada no livro de Reis, a idolatria de Salomão, que é o seu declínio, e posteriormente a morte de Salomão. Após esse ocorrido, temos aí a divisão do reino, que se tornou o reino de Israel e o reino de Judá, reino do norte e reino do sul. Israel teve o primeiro rei Jeroboão e Judá teve o primeiro rei Roboão. E na linha aí de baixo nós temos os principais entre os profetas que aparecem nesse livro. Os profetas, meus irmãos, são Natã, o profeta Aías, que tem uma aparição muito importante dentro da divisão do reino, e temos também a aparição do poderoso profeta Elias, que depois de Moisés é um dos profetas mais extraordinários em sinais e poder dentro do Antigo Testamento. Na sequência, meus irmãos, temos aí o capítulo de número 2, a transição de governo de Davi para Salomão. O livro de Reis inicia revelando para nós o rei Davi já bastante idoso, próximo da sua morte e sofrendo com muito frio. Acompanhe o relato da Bíblia. Primeiro livro de Reis, capítulo 1 e verso 1. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de vestes, porém não aquecia.
Meus irmãos, por causa deste intenso frio do rei, foi chamada uma jovem por nome Abisag, com dois objetivos. O objetivo era cuidar de Davi e o segundo objetivo era esquentar Davi. A Bíblia diz que era uma jovem virgem e extremamente formosa. Pode parecer estranho, considerando que Davi tinha várias esposas, porém os historiadores dizem que isso era um fato normal entre os reis. Porém, a Bíblia também assegura que Davi não teve intimidades com essa jovem. Meus irmãos, é nesse contexto que aparece Adonias, filho mais velho de Davi e irmão de Absalão. Adonias, por ser o filho mais velho, era de se esperar que ele fosse coroado novo rei de Israel. Então, ele toma uma iniciativa de apressar o fato. Ele então pega alguns homens, aproximadamente 50 homens, entre eles um sacerdote e também o grande general Joabe, o general de Davi, e eles fazem uma grande festa, um grande churrasco, e ali ele se autodeclara rei, sendo que Davi ainda estava vivo e Davi não estava o abençoando para a coroa. Quando Davi sabe que Adonias estava se autodeclarando rei, dando um golpe de estado, Davi então se apressa a coroar o filho de Betseba, que é o rei Salomão. Ele então coroa Salomão na presença dos sacerdotes, na presença do profeta Natã e de todo o povo, e Salomão passa a assumir o reino de seu pai. Quando Adonias fica sabendo que Salomão já estava no trono, entra em tormento e desespero. Corre em direção ao santuário, se apega ao altar, porque havia o costume naquela época de que ninguém mataria alguém se estivesse aos pés do altar. Funcionou para Adonias e por enquanto ele permaneceu vivo. E dentro dessa situação, Davi trouxe ali os seus últimos atos dentro da história da Bíblia Sagrada. Coroa o seu filho Salomão e lhes dá os dois últimos conselhos antes da sua morte. Acompanhe na sua tela. Os dois conselhos de Davi a Salomão. Meus irmãos, temos aí dois conselhos de Davi, são as últimas palavras registradas de Davi, um conselho muito bom e um não tão louvável. O primeiro, guarda a ordenança do Senhor teu Deus, como está escrito na lei de Moisés. 1 Reis, capítulo 2 e verso 3. O segundo conselho, que não é muito louvável, Davi entrega uma lista de nomes que deveriam descer à sepultura e outros que deveria ser exercida misericórdia para com os homens. Meus irmãos, os dois conselhos de Davi, um é obedece ao Senhor e o outro é mate todos os meus desafetos. São uns conselhos que talvez não teriam sido as melhores palavras de Davi para ficarem registradas próximos da sua morte. No entanto, diz aí o texto, e Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Salomão se assentou no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Meus irmãos, aqui então finaliza a história do grande rei Davi, que reinou durante 40 anos, 7 anos sobre Judá, em Hebrom, e 33 anos sobre todo Israel, finalizando o seu reino aproximadamente ali com 70 anos de idade. Finda o reino de Davi e inicia o reino do grande rei Salomão. Na sequência, meus irmãos, temos o capítulo 3, a sabedoria de Salomão. A Bíblia Sagrada registra no capítulo 3 do primeiro livro de Reis que o Senhor aparece a Salomão em sonhos e pergunta a Salomão, o que queres que eu te dê? Salomão então responde pedindo a Deus sabedoria. Primeiro, sabedoria para julgar o povo de forma correta. Segundo, sabedoria para discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado.
A resposta a Deus, o pedido de Salomão, foi tão bem recebido por Deus que o Senhor lhe deu sabedoria, que foi o que ele pediu, lhe deu riquezas e lhe deu glórias. Acompanhe aí na sua tela. A sabedoria de Salomão. Primeiro livro de Reis, capítulo 4, a partir do verso 29 até o verso 34, de forma resumida, diz assim: E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todo homem, e correu seu nome por todas as nações em redor. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Na sequência, nós temos aí o seu conhecimento diversificado. Ele era botânico, zoologista, arquiteto, poeta e filósofo. Uma contribuição aí da Bíblia, aplicação pessoal. Também era autor de livros. Livro de Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão e diversos salmos registrados no livro dos Salmos. E disse 3.000 provérbios e foram seus cânticos 1.005. Primeiro livro de Reis, capítulo 4, verso 32. Temos agora aí a fama de Salomão, o mais sábio rei de Israel, o reino mais rico e próspero da história de Israel. Em administração, fez acordos comerciais e alianças políticas importantíssimas. Na arquitetura e na arte, construiu o Templo de Salomão, construiu o Palácio Real e era um colecionador e patrono das obras de arte. Meus irmãos, Salomão certamente foi um homem extremamente sábio. Deus lhe deu um nome poderoso sobre a terra, sendo mundialmente conhecido até o dia de hoje, se tornando até enredo de muitos filmes. Porém, uma das contribuições mais importantes de Salomão, além dos escritos livros da Bíblia, uma das contribuições mais importantes foi o Templo de Salomão. Este templo foi criado, foi levantado para poder guardar a Arca da Aliança. Seria o local onde a presença de Deus, representado pela arca, estaria permanentemente próximo a Israel. Deus se agradou daquela casa de uma tal forma, se agradou dos sacrifícios da inauguração de uma tal forma, que a glória do Senhor desceu dentro daquele templo, de forma que os sacerdotes não puderam ficar em pé diante da presença de Deus. Foi um fato marcante e, com certeza, é um dos momentos mais importantes da Bíblia Sagrada, a construção do Templo de Salomão, que se tornou um ícone histórico e de grande relevância para a vida de cada um dos israelitas. Capítulo de número 4, a sabedoria e a ignorância entre os reis. Meus irmãos, o que é sabedoria? Ou mesmo, o que é ignorância? Meus irmãos, a sabedoria ela pode ser adquirida de duas formas. Primeiro, tempo e experiência de vida. Ou seja, as experiências de vida nos tornam pessoas sábias. Segundo, sabedoria é um dom de Deus. Então, quem pede a sabedoria, Deus lhe dará. A Bíblia Sagrada diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus e Deus lhe dará. Então, a sabedoria é um dom de Deus que pode ser concedida de uma forma divina. Foi isto que aconteceu com nosso irmão Salomão. A ignorância, por sua vez, ela pode ser percebida de duas formas. Primeiro, a ausência de conhecimento. Quando você não conhece, você se torna ignorante acerca do fato. A segunda percepção da ignorância é aquela que você, mesmo tendo conhecimento,
você despreza o conhecimento e continua fazendo coisas erradas. Ou seja, você conhece o certo, mas mesmo assim faz coisas erradas, desprezando o conhecimento. A Bíblia Sagrada diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento. Ou seja, quanto mais eu aprendo, mais eu devo mudar. O nosso irmão Salomão aconteceu o contrário. Mesmo sendo extremamente sábio, se tornou extremamente ignorante. Conhecendo os caminhos de Deus, acabou andando pelos caminhos de outros deuses. Por sua vez, com relação a outros reis, eles não foram sábios igual Salomão, porque a sabedoria de Salomão era divina. No entanto, os demais reis de Israel e de Judá foram reis que tiveram acesso à informação, ou seja, eles tinham conhecimento. Aqui nós temos um terceiro item. Nós temos a sabedoria, temos a ignorância e agora temos o conhecimento. Conhecimento se adquire através de pesquisa, através de estudo. Conhecimento você conquista através do seu esforço pessoal. Os reis tinham muito acesso a conhecimento e possuíam um vasto conhecimento na época. Porém, as suas péssimas administrações dos reinos mostrava que mesmo com muito conhecimento, eram ignorantes na aplicação de tanto entendimento e de tanto conhecimento que se tinha na época. Meus irmãos, fica como exemplo para nós, nos afastarmos a cada dia da ignorância, buscando mais conhecimento para vivermos uma vida sábia. A Bíblia Sagrada diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Capítulo 5. Os demais reis de Israel e Judá. Meus irmãos, o livro de Reis registra que Salomão, já na sua velhice, ele, depois de ter feito muitos acordos políticos e comerciais, por causa dessas alianças, ele acabou casando-se com muitas princesas. A Bíblia diz que ele tinha 700 esposas princesas e mais 300 concubinas. Isso desagradava a Deus porque era uma desobediência direta a uma ordem do Senhor para qualquer israelita. O Senhor disse que nenhum dentre os israelitas deveria se casar com mulheres estrangeiras. Por qual razão? A razão era para que o seu coração não se desviasse para a idolatria. Vamos ver o que foi que aconteceu com Salomão? Acompanhe aí na sua tela. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, verso 4. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Meus irmãos, Salomão não apenas seguia esses deuses, mas para agradar as suas esposas, também construiu altares para esses deuses no território de Israel. Ele construiu altares para Astarote, para Milcom, para Quemós e para Moloque, deuses que eram adorados através do assassinato de crianças. Quão terrível era o estado do nosso irmão Salomão na sua velhice. E por causa dessa idolatria, falou o Senhor a Salomão dizendo: rasgarei o teu reino e darei a outro. Aí a Bíblia diz assim: por amor a Davi
e por amor a Jerusalém, eu ainda deixarei para a tua descendência pelo menos uma tribo para que vocês possam continuar a reinar. É neste contexto que aparece o profeta Aías, que andando em um determinado lugar se encontra com um homem chamado Jeroboão. A Bíblia diz que Aías pega uma roupa nova, rasga essa roupa em 12 pedaços, pega 10 pedaços e entrega na mão de Jeroboão e diz assim: assim diz o Senhor te dará 10 tribos de Israel e tu serás rei sobre o meu povo Israel. E Deus faz uma promessa ainda mais extraordinária. Diz para ele assim: se tu andares no caminho do Senhor, se tu obedeceres os mandamentos do Senhor, o qual escreveu Moisés, o Senhor edificará o teu reino, assim como edificou o reino de Davi. Meus irmãos, a promessa era poderosa, mas só iria cumprir-se depois que Salomão morresse. Posteriormente à sua morte, aconteceria o cumprimento destas palavras. A Bíblia então registra o tempo da morte de Salomão. Infelizmente, os últimos anos da velhice de Salomão foram anos extremamente tristes quando pensamos em sua espiritualidade, porque servia a outros deuses, totalmente envolvido com a idolatria. A Bíblia Sagrada diz que em nada Salomão se parecia com Davi com relação ao seu respeito e temor a Deus. Na verdade, Salomão parecia mais com Faraó do que com o rei Davi. Era um senhor de escravos, porque estava trazendo um forte jugo sobre o povo de Israel. Então muitas pessoas se perguntam: será que Salomão foi salvo? Às vezes nós julgamos a salvação de Salomão pelos critérios do Novo Testamento. Nos esquecemos de que ele viveu em uma outra época, onde a justificação se dava de uma forma diferente. Porém, para ter uma resposta bem objetiva, o livro de Eclesiastes, que é o último livro escrito por Salomão, diz para nós no capítulo 12, verso 13 e verso 14, um registro das palavras de Salomão que mostra para nós que no finalzinho da sua vida ele estava extremamente arrependido de tudo que ele havia feito. Ele estava consciente de que havia feito coisas erradas. Ora, a consciência de que errou, somada à necessidade e à vontade de mudar, isso é arrependimento. Então, se houve arrependimento no coração de Salomão, certamente ele foi salvo. E é assim que nós cremos que Salomão foi salvo porque arrependeu-se nos últimos dias da sua vida. Com a morte de Salomão, Roboão, seu filho, assume o trono. Quando ele está no trono, o povo de Israel vai até Roboão, o novo rei, e pergunta: Roboão, como é que vai ser o teu tratamento conosco, o povo? Porque o teu pai nos tratava com dura cerviz. Aí Roboão disse assim: vão para casa, em 3 dias volte e eu vou dar resposta para a sua pergunta. Roboão vai até os anciãos, que eram conselheiros de Salomão, e pergunta: como eu devo tratar o povo? Os anciãos, com muita sabedoria, dizem: seja servo do povo. Diga ao povo boas palavras e você vai ganhar o povo e o povo vai lhe servir para sempre. Roboão ouve essas palavras, não se contenta e vai atrás de outros conselheiros, jovens, amigos de infância que cresceram juntamente com ele. O conselho dos jovens é o seguinte: diga ao povo que o teu dedo midinho é mais grosso que os lombos do teu pai. Roboão então vai até o povo e no dia da reunião, Roboão disse para eles o seguinte: se o jugo do meu pai era pesado, muito mais será agora. Se o meu pai castigava vocês com açoites, eu agora vou castigá-los com escorpião. Meus irmãos, isso trouxe uma revolta ao povo. E essa revolta fez com que 10 tribos de Israel fossem até Jeroboão. Lembra de Jeroboão? Que o profeta Aías disse que
o profeta Aías diz que Deus lhe daria 10 tribos. O povo de Israel, 10 tribos, foram até Jeroboão e disseram: reina sobre nós. E a partir desse momento, meu irmão, o reino de Israel, de unificado, passou a ser dividido. Acompanhe aí na sua tela. A divisão do reino, meu irmão, ficou da seguinte forma. Foi dividido em Reino do Norte, que nós chamamos de Reino de Israel. A capital, posteriormente, passou a ser Samaria. Era formada por 10 tribos e o primeiro rei foi Jeroboão. O segundo reino, a segunda divisão, era o Reino do Sul, que seria o Reino de Judá. A capital seria Jerusalém e é formada por 2 tribos, Judá e Benjamim. A Bíblia fala de uma tribo só que ficaria para a descendência de Davi. Mas isso é porque a tribo de Benjamim foi absolvida pela tribo de Judá. Então os dois estavam unificados ali, por isso chama-se apenas tribo de Judá. E o primeiro rei do Reino do Sul foi o filho de Salomão, Roboão, ou seja, no Reino do Sul continuou a dinastia de Davi, Salomão e a sua prole. Meus irmãos, por causa desta divisão, Jeroboão, o primeiro rei do Reino do Norte, com medo de o povo ir para o sul, Reino de Judá, para poder adorar em Jerusalém, ele teve uma estratégia não divina. A estratégia foi, ele construiu 2 bezerros de ouro, colocou em pontos estratégicos do seu reino, o Reino do Norte, chamado Israel, e disse para o povo: vejam aqui o vosso Deus que lhes tirou da terra do Egito. Não tem mais necessidade de vocês irem para Jerusalém adorar, porque o seu Deus está aqui. Ofereçam a ele sacrifício, e o povo assim o fez. Entraram na idolatria. Iniciamos agora o capítulo 6, Reis que agradaram a Deus. Vamos ver uma visão panorâmica, tanto de primeiro a Reis como segundo, para nós entendermos de uma forma geral a respeito dos reis, dos 2 reinos. Acompanhe na sua tela. Nós temos aí, meus irmãos, em azul, Saul, Davi e Salomão. Esse período aí é considerado o reino unificado, ou seja, as tribos estavam juntas, com uma ressalva lá do tempo de Davi, aonde houve ali uma divisão entre Davi e Isbosete, o único filho vivo de Saul, até que depois Davi passou a reinar sozinho. Quando Salomão morre, o reino é dividido, e a divisão do reino ficou em Reino de Israel, onde Samaria era a capital, e o Reino de Judá, onde Jerusalém era a capital. Na parte de cima, o Reino de Israel, nós temos aí 20 reis. Algumas Bíblias dizem que não são 20, são apenas 19. Observe aí que tem 2 pontinhos vermelhos nos reinos de Tibni e Onri. É porque algumas Bíblias consideram que o período desses 2 reis formam um mesmo período. Por isso, algumas Bíblias consideram apenas 19 reis e não 20. Já lá no reino de Judá, lá embaixo, nós temos também 2 pontinhos vermelhos aí em Acasias e Atália. Atália era a mãe de Acasias. Ocorre que com a morte do rei Acasias, ela assumiu o reino. E algumas Bíblias consideram que o período de mãe e filho é o mesmo período. Por isso, algumas Bíblias consideram 19 reis e outras consideram 20 reis. Meus irmãos, os 2 piores reis, um para cada lado, o reino de Israel é considerado o pior rei de Israel, é o rei Acabe. Já no reino de Judá, o pior rei é considerado Manassés. Esses são os 2 piores reis em cada tribo. Quando nós vamos analisar quem eram os reis que agradavam a Deus, no reino do norte, Israel, não havia nenhum. Já no reino de Judá, apenas 4 escaparam. Nós temos aí o rei Asa, Josafá, Ezequias e Josias. Meus irmãos, como é que se definia o rei que agradava a Deus ou que desagradava? Qual era o rei bom e qual era o rei mau? A forma que o escritor
seja ele Isaías ou Jeremias, mas quem escreveu o livro de Reis, a forma que ele julgava quem era que agradava e desagradava a Deus era por 3 termos. Primeiro, se o rei obedecia ao pacto. Segundo, se o rei tratava o povo com justiça. E terceiro, se o rei nem era idólatra e também combatia a idolatria. Se ele fizesse essas 3 coisas, então era considerado como um rei que agradava a Deus. Porém, meus irmãos, dos 40 reis, somando Israel e Judá, apenas 4 estiveram dentro deste critério. Por causa de situações como estas, era que Deus trazia os profetas para poder repreender o povo e repreender também o rei a voltar-se para o pacto com Deus e abandonar a idolatria. É nesse contexto que o final do livro de 1 Reis surge o poderoso profeta Elias, que entra na história no intuito de lutar contra a idolatria, razão pela qual ele chama para uma disputa os profetas de Baal e os profetas de Acera, onde Deus responde com fogo, posteriormente mata os profetas de Baal e dessa forma o povo estaria livre da idolatria, porque o profeta estava lutando para que o povo voltasse para Deus. Porém, o livro de 1 Reis finaliza com o reino de Israel ainda na idolatria e o reino de Judá estava nesse período com um bom rei, que era o rei Josafá. Assim o livro termina em Judá obedecendo a Deus e Israel envolvido na idolatria. Chegamos agora no último capítulo, capítulo 7. Deus como Senhor da nação e verdadeiro Rei. Meus irmãos, o nosso Senhor é o regente de toda a terra e não apenas de Israel. Ele tem autoridade, além de ele ter o poder da vida e da morte. Tudo está sob o seu controle. O seu poder é soberano, ou seja, ele tem autonomia para fazer tudo o que lhe apraz. A Bíblia diz, ainda lá no Pentateuco, que o Senhor daria rei para o povo de Israel quando estivessem na terra prometida. A Bíblia diz que foi Deus quem escolheu Saul. Porém, Deus também decidiu tirar o reino de Saul e deu para Davi. Na sua soberana decisão, ele decidiu dividir o reino em 2 partes. Futuramente, ele permitiu que os 2 reinos, Israel e Judá, fossem levados cativos para a Babilônia e para a Síria. Posteriormente, ele trouxe o seu povo de volta, agora com um único nome, chamado de judeus. Meus irmãos, tenhamos fé, o nosso Senhor ainda é o regente de todas as nações. Ele governou o mundo antigo, ele governa o mundo presente e está preparando o futuro para que o outro rei de Israel, o nosso Senhor Jesus Cristo, possa reinar também sobre a terra no seu reino milenial. Tenhamos certeza, o nosso rei vive e para sempre reinará sobre toda a terra. Meus irmãos, chegamos ao final da nossa aula. Ficou um pouco extensa, mas o nosso objetivo é trazer conhecimento que favoreça a sua aula e o seu conhecimento acerca da Bíblia Sagrada. Você que não é inscrito, lhe faço um convite. Inscreva-se no nosso canal, nos dê o seu apoio. Ao inscrever-se, acione o sininho. Dessa forma, quando nós postarmos um novo vídeo, o YouTube vai lhe comunicar que já está disponível uma nova videoaula. Se você tiver interesse em adquirir as imagens que eu mostro aqui no nosso canal, ou se você quiser replicar os nossos vídeos, meu irmão, fique à vontade. Se você quiser as imagens, pegue o meu telefone que está lá na introdução do nosso vídeo, me mande um WhatsApp e eu vou encaminhar as imagens para você, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe a sua vida, a sua congregação e a sua escola bíblica dominical. Até a próxima aula, se Deus quiser.
Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.